No último vídeo, eu falei sobre o que eu acredito o que eu acredito que são os dois elementos principais de ficções ditas realistas, né? Só que aqui eu queria falar com vocês algo parecido, mas não exatamente da ficção dela mesma, mas sim dos leitores de ficção, da interpretação que normalmente eu vejo pessoas fazendo, né? E aqui me carecem exemplos que eu me lembre, exemplos precisos, exatos, né? Mas eu prefiro fazer o vídeo logo. E se eu encontrar mais pra frente os exemplos, se eu reencontrar esses exemplos, ou encontrar exemplos novos, eu dou um jeito de pôr aqui ou em alguma live, algo assim, enfim. Mas a questão é a seguinte: entender uma história, entender o enredo de uma história, entender o que acontece nela e encontrar os pormenores, enfim, é algo complicado. Não complicado no sentido de que você tem que ter habilidades específicas, tem que ter muito estudo, não exatamente. Às vezes sim, mas não exatamente. Mas a questão é que por vezes é difícil de entender a estrutura porque, como pode dizer, porque precisa de tempo. Você precisa ler aquilo ali uma, duas vezes, talvez três mais, não sei. Você precisa criar hipóteses, né, e ir através do texto tentando confirmar ou negar essas hipóteses, né? Tem que ter um certo rigor, né? O método exato eu não vou saber dizer qual, mas seria esse, né? Seria construir hipóteses após uma primeira leitura e tentando reforçá-las ou enfraquecê-las até que elas se tornem óbvias ou errôneas, né? Aos seus olhos e, enfim, de maneira que você consiga provar isso para os outros, né? Provar pelo menos para si mesmo e depois ver com os outros, né? Ver se os outros concordam contigo, né? E se os argumentos que eles têm contra, né, contra você, contra os pontos, as hipóteses que você confirmou e refutou, se eles têm argumentos fortes, né, com base no texto. Então isso é uma coisa difícil de fazer. Muitas vezes é difícil, muitas vezes a gente não tem tempo para fazer isso, né? Mas existe um jeito mais fácil. Existe um jeito facinho, facinho, facinho de você sentir que entendeu alguma coisa da história ou, né, com mais facilidade ainda, fazer com que os outros pensem que você entendeu. E isso também serve para ideias, para obras não ficcionais também. A parada é a seguinte, ó. Você vai tentar descobrir, você vai fazer como muita gente faz, você vai tentar descobrir qual que é a história por trás da ideia, ou qual que é a ideia por trás da história. Ou mesmo, às vezes, né, qual que é a ideia por trás da ideia, ou a história por trás da história. Né? Como assim? Vamos começar pelas obras ficcionais. Você não vai ter o trabalho de ler mais de uma vez e nas vezes seguintes, né? Porque a primeira você lê sem querer saber muito. Você lê assim, você nem lê o texto todo, você lê meio cortado, né? Você lê bem rapidinho, sem. Ah, não entendi essa parte? Dane-se, continua. É bem assim mesmo, tem que fazer assim mesmo. Né? A primeira leitura, se você gastar muito tempo, é bobeira. Bobeira, bobeira mesmo. Você vai estar perdendo tempo. Mas as leituras subsequentes, né, é melhor que você vá mais devagar. Se quiser ir tirando notas, tire notas. Se quiser anotar na página do livro mesmo, ou no documento do lado, assim, faça, enfim. As leituras subsequentes, depois da primeira, né, elas realmente demandam mais um certo trabalho, né, um certo esforço em volta delas, né? Mas você não vai fazer isso. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer como muita gente faz. Eu não vou dizer que é todo mundo, obviamente não. Mas assim, é difícil encontrar quem não faça. É realmente difícil encontrar quem não faça. Se você, quem assiste esse canal aqui, né, o canal Antares, né, o canal Universo Antares, deve com certeza assistir outros canais que falam sobre literatura, estética, talvez crítica literária, enfim, cara, é coisa comum. Eu já vi muitos canais desses aí, é bem comum mesmo, mesmo quando não são canais desses, mesmo quando são canais de outra coisa, mas que acabam falando sobre essas coisas assim, né? Acabam falando sobre literatura, ficção e afins, né? Sobre a arte poética no geral, né? E caem nesse mesmo problema, né? Que é o seguinte, você vai fazer o seguinte, ó. Ao invés desse esforço todo de compreensão do texto, você vai pegar dados biográficos do autor e vai reduzir o texto a eles. E você vai reduzir a história que você leu a uma outra história. Sacou?
Vai fazer com que a segunda, no caso a primeira, né, com que a história ficcional não seja mais do que como pode dizer, uma biografia dissimulada, entendeu? A história de verdade é a biografia do autor. Para quem perder seu tempo lendo, não sei, lendo Moby Dick, quando você pode muito bem ler a biografia do Herman Melville, que é o autor, que é de fato a história real, né? Porque em Moby Dick não tem nada que não esteja na biografia de Herman Melville. Ou você pode usar outro método, que é bem curioso também, é bem legal também, é bem legal. Que é o seguinte, ao invés de você torrar a cabeça para entender aquela história que está ali, as ideias que estão manifestas ali, você vai reduzir tudo o que está no livro, tudo que você viu ali, a alguma ideia de preferência, a alguma ideia que o autor era partidário, né? Você não vai levar uma filosofia que o autor sobre a qual o autor, como pode dizer, detestava ou concordava e levar ela como parte, como uma das influências da gênese da obra, mesmo do que está na obra mesmo. Você não vai levar aquilo ali como parte do que está na obra, ou, enfim, um elemento dela, né? Você vai levar aquilo ali como a própria obra em si. A obra agora ela não é mais uma história que figura diversas coisas. Não, ela é uma grande alegoria. Entendeu? Ela é o fruto ou de um gênio dissimulado, ou de alguém que é burro, mas que consegue, como pode dizer, consegue traduzir ideias em histórias, né? Alguém que não saberia fazer um tratado filosófico, mas que sabe fazer poemas, né? Ou que sabe fazer, que tem habilidades em prosa, né? Tem eu não lembro quem me disse isso, mas se eu não me engano, cara, eu não vou lembrar quem que é o autor que disse isso, velho. Eu ouvi isso de um amigo antigo, e eu cheguei a ver isso no autor, não lembro quem é agora, que fala o seguinte, que é todo poeta é um filósofo fracassado, né? E essa ideia é justamente essa aí, né? Tipo, o cara ele escreve ficção é porque ele quer te contar uma ideia, ele quer te passar uma doutrina que ele só sabe como fazer isso com histórias. É só isso. É assim, toda a obra é isso, é uma grande alegoria, tá? Não olhe para o que está escrito ali, não olhe para o que se passa ali, não. Isso aqui você apaga com a borracha e você vai reescrever ali o que você leu muitas vezes em dados biográficos, o que você viu em algum vídeo ou outro, falando sobre as ideias que o autor apoiava, né? Então, assim, existem esses dois métodos para a ficção, mas para não ficção também funciona, né? Tá difícil de entender um tratado filosófico, né, um ensaio filosófico? Não quebre a cabeça para entender. Não tente fazer isso, né? Simplesmente vai olhar a biografia do autor, vai reduzir tudo todo o trabalho dele a somente tipo, ele tinha problemas na infância. Ele, não sei, tipo, levou uma fora da mulher e é por isso que ele fala mal de mulher, sabe, algo assim, entendeu? Basicamente vai reduzir tudo a traumas, saca? Ou esperanças perdidas, sonhos de infância que ele ainda tinha o desejo de realizar, não sei, né? Muitas vezes você vai reduzir o cara à infância dele. Todas essas ideias aqui vieram de algum problema da infância, né? E a outra maneira é justamente você encontrar a outra ideia mais simples dentro desse sistema de ideias que é mais complicado, né? Então você vai reduzir, não sei, o você vai reduzir todo um sistema filosófico a um desejo de controle, de poder, de soft power sobre os outros, né? Então o autor escreveu isso aqui não porque ele está de fato tentando compreender a realidade, enfim, piriri, pró. Não. Ele está escrevendo isso aqui porque ele quer manipular os outros, porque ele quer controlar os outros, porque ele quer se dar bem, não sei, porque ele quer promover uma ideologia, não sei, xenofóbica ou algo do tipo, né? Então, assim, esse é o jeito que normalmente fazem, é o jeito que eu vejo, né? Muitas vezes, não vou dizer que todo mundo não, mas muitas vezes é o que eu vejo fazendo, né? Não sabemos como extrair o melhor dessa história ou deste ensaio, né? Normalmente é um ensaio filosófico, né? Deste ensaio aqui, ou deste poema, ou desta obra dramática, né? Não sabemos como fazer isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos
reduzir as ideias que tem aqui a ideias menores e genéricas, ou nós vamos reduzir isso aqui aos dados biográficos dos respectivos autores, né? Que são coisas mais fáceis de você conseguir obter, né? Demora bem, assim, dependendo de quem a gente está falando, a biografia demora bem menos tempo do que uma grande obra para nascer, né? Você vê, normalmente grandes obras demoram, sei lá, tipo, mais de 10 anos. O cara fica mais de 10 anos escrevendo aquela desgraça, né? Nem sempre é assim, mas no geral tende a ser assim, né? Obras de peso de nível mundial, que atravessam as eras, normalmente é assim. Né? Para fazer uma biografia desses caras, não tende a demorar muito. Dados biográficos da maior parte dos autores não faltam. Né? Shakespeare e Homero são realmente exceções. Shakespeare e Homero. Né? Dante você tem muito dado biográfico, Cervantes você tem muito, o Melville você tem muito, Zola, Victor Hugo, Flaubert. Essa galera toda aí você tem muitos dados biográficos, tem coisa suficiente para você conseguir fazer uma biografia. Não é à toa que fazem muito mais biografias do que obras críticas desses autores. Né? Obras críticas boas, no caso, né? Mas, enfim. Tá aqui. Né? Tá aqui essas duas maneiras, de você arrebentar uma obra de dentro para fora, de você envenenar ela e destruir ela inteira, e ainda assim conseguir muito crédito por isso. As pessoas gostarem muito de você por isso. Porque para fazer um estrago no trabalho dos outros é uma facilidade enorme, enorme. Ainda mais coisa que ninguém leu, assim, ninguém, né? Ainda mais coisa que pouca gente vai ler, pouca gente leu e que pouca gente vai ler. Né? Que as pessoas preferem saber sobre de quem leu do que ir lá e ler elas mesmas, né? Essa é uma ótima receita. É uma ótima receita. Eu tento não seguir isso aqui no canal. Eu tento não fazer isso. Se eu faço alguma vez ou outra, me perdoe. Mas eu tento não fazer isso. Eu tento não reduzir os livros, as obras, a ideias simplistas e a meros dados biográficos. Né? Não que isso não tenha influência. É óbvio que tem. Pelo amor de Deus, é óbvio que tem. Mas, enfim, existe uma diferença entre algo que tem influência por sobre uma coisa do que algo que determina aquela outra coisa. É diferente você ser uma força ali, né, que ser uma força influente e você ser o alfa e o ômega de algo, né, o início e o fim, né, de alguma coisa. Mas enfim, né, para conseguir corrigir isso, para conseguir descobrir se o que dizem de uma obra ou outra é verdade ou não, né, e para conseguir comunicar isso de maneira que seja de fácil compreensão das pessoas, principalmente de quem não leu, porque é muita gente que não leu e que não vai querer ler, né? Mas que está curioso sobre. Assim, é estranho, tá curioso sobre, mas nem leu e nem quer ler. Mas tudo bem, né? Enfim, cada um com seu cada um. Mas para corrigir isso tudo é um inferno. É uma desgraça mesmo, né? Se eu não me engano, foi o Racine, não sei se foi o Cornélio ou o Racine, que uma das caras, acho que foi o Racine, e um dos prefácios dele são tipo no máximo 3 páginas, realmente. São muito pequenininhos, né? São bem simples, bem retos e diretos, né? O Arsene fala assim, né? Que, eu acho que é ele que fala. Ele fala assim que para destruir uma obra, basta uma frase. Agora, para remediá-la, né, da infâmia que foi imposta sobre ela, é preciso todo um livro. É preciso um esforço enorme só para mostrar que aquilo ali que disse era mentira, né? E às vezes eu sinto que é isso. Às vezes eu sinto que é isso mesmo que eu tento fazer e parece ideia de maluco, né? Porque gente pra falar merda, assim, tipo, gente pra. Ou pra mentir descaradamente, só pra conseguir ganhar algo em cima disso, ou porque não estudaram o suficiente sobre o assunto, né? Gente que, por engano ou por más intenções, fazem estrago, não falta. Não falta e assim, nunca faltou e eu duvido que um dia vá faltar. Agora, pra corrigir isso, meu irmão, nossa senhora, que trabalho que dá. Que trabalho que dá. Mas enfim, né? Essas foram alguns insights aqui para vocês ficarem de olho, para vocês não deixarem de ser feitos de bobos por gente que vai afastar vocês, como já me afastaram muito de grandes obras, né? Grandes obras, né? Enfim, que não são só aquilo para o qual essas pessoas reduzem essas obras. Né? Elas são muito mais do que aquilo que nos contam. Via de regra, são muito mais do que aquilo que nos contam.
né? Enfim, tá aqui o vídeo. Tenha uma boa terça, né? Tenha uma boa terça-feira. E amanhã tem vídeo. Amanhã, depois e depois também. E sábado tem live, é claro. Essa sábado aí é Submissão. Submissão do Michel Houellebecq. Isso mesmo. E até mais.